Bem-vindos ao nosso Devocional Direção. Está começando nessa quinta-feira, terceiro dia da série Coração Transformado. Gente, o que nós temos vivido aqui nesses 3 dias, esses 2 dias anteriores, não dá para contar em palavras. É inacreditável, incrível, é maravilhoso. A gente tem mergulhado nesse assunto sobre a transformação dos sentimentos, o que de fato é ter um sentimento curado, puro. É possível? Sabe, eu fiz umas perguntas antes de abrir a série, ali no meu story do Instagram, e eu perguntei, você acha possível seus sentimentos mudarem? Você acha possível você parar de sentir o que sente e você passar a sentir coisas que não sente hoje? Sabe, muita gente votou não. Votou de jeito nenhum. Sabe, a maioria das pessoas que dizem que não conseguem mudar, não tem como os sentimentos mudarem, são pessoas que já tentaram mudar os seus sentimentos. Sabe? Então, quando você se depara com essa informação de que realmente eu não vou conseguir mudar diretamente os meus sentimentos. Eu não vou conseguir, e algumas pessoas tentaram diretamente. A rinitezinha começou aí, nem esfriou. Algumas pessoas, elas simplesmente tentaram, por muitas vezes, forçar essa mudança de sentimento. Sabe? Começaram a internalizar, dizendo, não quero sentir mais isso, eu não quero isso para minha vida, eu quero fazer alguma coisa para parar de sentir o que eu estou sentindo. Sabe? E quando perceberam que não mudou, então elas passaram a desacreditar na mudança de sentimentos. Aí ontem, inclusive, eu estava vendo por uns segundos um podcast, e lá tinha um neurocientista, né, que estuda PNL, Programação Neurolinguística, e nessa conversa ele estava dizendo que é impossível os sentimentos serem mudados. Meu Deus, aí eu fico pensando, e o vídeo viralizado, né? Muita gente. Eu fico pensando que complicado isso, porque você está colocando em condições. Ele estava explicando que cada um tem o seu ambiente. Até a pergunta que ele fez para o entrevistador foi essa. Quantas pessoas tinha na mesa? 4. Ele perguntou, quantos ambientes tem aqui? Aí ele disse 1. Disse, não, são 4 ambientes. Cada pessoa enxerga com o seu ambiente. Então são 4 realidades. E de fato faz muito sentido, porque a realidade é aquilo que você enxerga. Né? Essa é a sua realidade. Né? Então nós estamos no mesmo lugar, falando sobre o mesmo assunto, ouvindo a mesma voz, mas cada um tem a sua experiência, a sua cosmovisão, visão de mundo, seu óculos, está tudo certo. A questão é que ele colocou, esse neurocientista, e essa é a questão, que a palavra de Deus vem não para derrubar a ciência, não, mas para derrubar cientistas incrédulos. Porque aí eles vêm com base de cálculos e aí simplesmente eles desacreditam no que a palavra de Deus promete. Ele estava simplesmente dizendo que todo mundo é refém da sua condição e que todo mundo vai escolher conforme a sua condição. Gente, preste atenção no que eu estou te dizendo. Todo mundo vai escolher conforme a sua condição. Então ele estava sendo radical, dizendo, não há como você alterar consequências, resultados da sua condição. Ele estava dizendo, não há como você mudar, não há como você tomar escolhas diferentes, sendo que você tem essa condição. Quando eu recebo essa informação, olha como ela é perigosa. Quando eu recebo essa mensagem de que eu não tenho como mudar escolhas, decisões por conta da minha condição, então eu estou simplesmente tirando o poder do Evangelho. Que a Bíblia diz que através de uma decisão, através da aceitação do sacrifício de Cristo, eu começo a entrar num processo de novo nascimento. Eu rejeito então o novo nascimento, o restart que acontece em mim quando Cristo habita em mim. Por isso que o processo do novo nascimento é Deus nos transformando em nova criatura. Porque Ele está restabelecendo não só o nosso futuro e o nosso presente, mas a nossa origem, a nossa condição. Então, tudo que me foi feito aqui no passado, a condição terrena, quando eu recebo a natureza de Cristo em mim, eu passo então a atentar para a natureza que eu recebi antes de viver as experiências terrenas. Então eu passo então a manifestar uma nova natureza. Uma nova natureza. E agora inicia um processo de mudança de mentalidade. Porque você pode sair do Egito, mas a sua mente é de escravo. Você pode sair de um local, e aí o Evangelho faz isso, faz você sair
com o coração, sair de fato de uma velha vida, mas eu ainda volto para as mesmas experiências terrenas, agora com uma nova vida. E a tendência, a tentação minha diária é, através de associações que meu cérebro faz, é reproduzir ou repetir aquilo que eu já vivi. Só que agora Jesus está dizendo, em Cristo você pode todas as coisas. Ele está dizendo que agora é impossível para a ciência comprovar que você vai conseguir entrar num lugar com péssimas memórias e ter boas memórias daquilo. A ciência diz que é impossível. Mas Cristo está dizendo que tudo agora é possível. Tudo é possível ao que crer, ao que acredita. Aí então você volta para o mesmo lugar e a tendência do seu cérebro é associar aquele lugar a algo muito ruim, só que agora você volta com a natureza de Cristo em você e você passa a enxergar o lugar com outros olhos. Bom, esse é o Evangelho de fato. Essa é a pregação do Evangelho. Uma notícia boa num momento de caos. É uma boa nova. Cristo padeceu por mim. Quando eu aceito o sacrifício dele na cruz, eu sou enxertado nessa videira. Eu passo a receber agora o fornecimento das minhas informações, o fornecimento de amor, de carinho, de afeto, direto do meu Pai real, do meu Pai celeste. A minha experiência paterna terrena, se ela foi problemática, já não me importa mais, porque agora eu tenho um pai de verdade. Eu aceitei ser filho de quem sempre foi meu pai e de quem sempre será. Mas esse neurocientista estava dizendo, não tem como você mudar sentimento. Por quê? Porque ele estava dizendo que simplesmente você vai só decidir conforme a sua condição. A sua decisão não pode estar relacionada com coisas fora da sua condição. E essa informação é perigosa, porque você sempre estará refém que algo aconteça para que você decida. É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé? Fé é o firme fundamento, é a certeza daquilo que eu não estou vendo. Olha o que a fé é contrariar a minha condição. E como é que você vai adquirir esses olhos da fé que enxerga além da vista? Ao ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Quando você senta aqui para ouvir a palavra de Deus, quando você para ouvir a palavra de Deus, quando você deixa a palavra de Deus entrar dentro de você, começam a se abrir olhos dentro de você, onde você passa a enxergar além da vista, além da parede, além da condição, além do passado, além do trauma, além da família, além do sobrenome. Você enxerga além. A fé faz isso. Quando você então começa a crescer em fé e você deposita a sua fé em Cristo, aí, meu irmão, aí tudo é possível. Aí tudo é possível. Aí os improváveis se levantam. Aí aqueles que não tinham nada, nem moral, nem direito na sociedade. Aqueles que eram desprezados passam a ser honrados. Aí aqueles que não tiveram pais passam a se tornar pais. Aí aqueles que não tiveram dinheiro passam a se tornar pessoas prósperas. Aí a chave inverte. Aí o Evangelho produz em você, para você se tornar tudo aquilo que te faltou. Meu irmão, se existe uma mensagem mais poderosa do que essa, eu desconheço. Não existe. E não é porque eu não conheço só. Mas eu tenho plena convicção no que eu estou dizendo a partir da palavra de Deus. Não é a minha. Esse é o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. Quando você ouve essa palavra que eu dei agora em poucos segundos, eu sei que o coração de alguém queimou, apertou. Porque Deus está dizendo, agora tudo é possível. Você não precisa simplesmente acreditar que é só a sua condição. Agora que vem o ponto, gente. Agora que eu vou até tomar uma aguinha. Porque então, o cientista estava dizendo, as suas emoções elas têm relação com a sua condição. Então não tem como mudar a emoção. Não tem como mudar a emoção, ok? Só que agora a Bíblia vai mostrar o cuidado que nós temos que ter com o coração
guardar o coração. O salmista, então, o proverbista, o sábio Salomão escreve em Provérbios sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Por quê? Porque Deus está dizendo o seguinte, eu quero transformar esse lugar. Esse lugar de sentimentos que não deveriam estar. Até que você sinta realmente o que deveria sentir. O lugar das emoções, a sede da alma, o coração, que a Bíblia diz que é a sede da alma, sede dos sentimentos, das emoções. Agora, de fato, eu posso viver uma transformação. Olhe para cá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Eu sou essa prova viva. Eu sou a prova viva. Se você pegar conversas minhas de 12 anos atrás, já na fase adulta, se você pegar conversas minhas, amigos de 11 anos atrás, a minha postura, aquilo que eu amava, aquilo que brilhava os meus olhos, se eu encontrar alguém, e de vez em quando eu encontro alguém desse tempo, a primeira coisa que eles dizem é, você está irreconhecível. Eu não estou dizendo de aparência, de beleza, porque aí complica, meu irmão, o tempo passa. Eu estou dizendo com relação a palavras, a coração, a sentimentos. Eu vou dizer para você uma coisa, nenhum tipo de esforço meu poderia me trazer aonde estou. Nenhum tipo de garra, de dedicação minha poderia fazer eu ser quem Deus me fez eu me tornar. Porque essa mudança de sentimentos, ela não vai ser por força. Não vai ser por força. Você simplesmente parar de sentir algo por alguma coisa que você sabe que não serve. E você simplesmente começar a sentir algo que você desejou sentir. Isso não é humano. Essa é uma transformação divina que acontece em nós. A ponto de você passar a amar o que deveria amar e rejeitar o que deveria rejeitar. Tudo isso acontece porque enquanto você aceita Cristo como Salvador, você sai do lugar. Deus te tira daquele lugar, daquele caminho errado, te dá um novo caminho. Mas quando você aceita Jesus como Senhor, e essa escolha é diária, já não é mais Deus te tirando do caminho errado. É Deus tirando o caminho errado de você. Porque agora está tudo certo, o caminho está certo, mas eu tendo a caminhar como eu caminhava. No ritmo que eu caminhava. Fazendo o que eu fazia. E agora o problema não está no caminho, está em mim. Que quero trazer as coisas do antigo caminho para um caminho novo. Então eu preciso aceitar Cristo como meu Senhor todos os dias. É por isso que eu chego de manhã e eu digo, hoje será mais um dia para a tua glória, Senhor. É por isso que pela manhã eu digo, eu acesso a sabedoria do céu para viver e tomar decisões. É por isso que todos os dias da manhã, você é melhor do que eu. Se você não acorda para buscar Deus, você é muito melhor do que eu. Porque eu sei o quanto que eu não presto se eu não buscar Deus todos os dias. Você é muito melhor do que eu. Eu só busco mais, ou alguém busca mais porque precisa mais. Eu só busco a Deus mais, cada vez mais, porque eu sei o quanto eu preciso disso. Se você encontra alguém que ora de vez em quando, você fala, você é bom, hein? Parabéns, porque você consegue ter uma fé que ora de vez em quando. Eu não consigo. Eu não consigo. Se eu orar uma vez por semana, eu vou cair. Se eu orar uma vez por mês, eu vou ficar distante. Se eu não ler a palavra de Deus, se eu não meditar, se eu não cair para dentro de mim, eu vou fazer bobagem. Eu preciso estar mais perto de Deus. A questão é que eu preciso aceitá-lo todos os dias como meu Senhor, porque aceitar como Salvador é fácil, porque está afogando. Sabe o que está afogando? Você levanta a mão e diz, salva a vida, me salva. Geralmente, quando você aceita Jesus como Salvador, é porque você está na ruim. Geralmente, porque quando você está bem, você não reconhece que precisa de um Salvador. Aí Deus precisa permitir que as coisas apertem. O azeite acabe, a farinha acabe da panela. Deus permite que a tempestade, para que você reconheça que você sempre precisou de um Salvador. Mas sem essa condição apertada, você não reconheceria que precisa de um Salvador. Agora, nessa condição apertada, se torna fácil você dizer, me salva. Você quer ver alguém aceitar Jesus de verdade, de primeira? Vai no hospital. Vai no hospital, a pessoa na cama, internada, diz, aceita Jesus. Eu duvido que tenha uma viva alma que diga não. Vai num acidente, alguém acidentou, perdeu a perna, está sangrando, chega lá, aceita Jesus. Sabe? As pessoas vão aceitar, porque é mais fácil, você estar num momento frágil, emocional, você está vendo que está diante da morte.
Então aceitar Jesus como um Salvador parece difícil para quem é soberbo, para quem não reconheceu ainda o que ele nasceu para ser. Mas em momentos de caos é fácil. O difícil e o desafiador é aceitar Jesus como Senhor. Porque aceitar Jesus como Senhor não é de uma vez por todas. Como Salvador, sim, é de uma vez por todas, é milagre. Como Senhor, é decisão, é processo, é rotina. Você vai entronizando Jesus como Senhor. E agora me diga uma coisa. Se Jesus vem, e quando você o aceita, ele te salva, você passa a fazer parte dos salvos em Cristo. Quando você o aceita como Senhor, ele passa a transformar você. Não é sobre só o que você faz, é sobre você, o que você é. E sabe o que você é? Um ser emocional. A maior transformação que existe no ser humano é a cura, a transformação das emoções. Os sentimentos curados. Sentimentos corretos. Você precisa se questionar se você ainda sente coisas que não te pertencem mais. Você precisa, não dá para ignorar isso. Não dá para dizer assim, eu sempre sinto raiva de tal pessoa. Não dá para ignorar isso. Ranço, a moda agora é ranço, eu sinto ranço. Não dá para ignorar isso. Isso é o quanto que tem do diabo em você. Porque Jesus não sentiu ranço de ninguém. Não dá para ignorar você olhar para alguém que machuca você todos os dias e você sente paixão por essa pessoa. A ponto de querer se relacionar afetivamente, amorosamente com essa pessoa. Não faz sentido. Não faz sentido você gostar de coisas que prejudicam o seu corpo, a sua mente. Isso precisa ser corrigido. Isso precisa ser atentado. Eu preciso olhar para isso, eu não posso ignorar. Porque Cristo quer entrar nesse lugar, meu irmão, minha irmã. Cristo quer entrar nesse lugar a ponto do seu coração bater por aquilo que deveria. Jeremias disse que o nosso coração é enganoso, mas o salmista disse que é do coração que procedem as saídas da vida. Então qual o texto está errado? Nenhum. A questão é que Jeremias está falando do coração, o coração perverso, o coração que não passou por esse processo de Cristo ser entronizado nele. E o salmista está dizendo sobre um coração que tem Cristo como Senhor, onde as suas emoções são questionadas, onde você simplesmente só não faz porque está sentindo, você faz porque Deus falou e o sentimento vem depois. Eu preciso dizer uma coisa que pode ser forte para alguém. Pode ser forte, pode ser radical, me chama de que você quiser. Mas você precisa agir por propósito, os sentimentos vêm depois. Se você esperar sentir para fazer, você não vai fazer nada. Se você esperar sentir para abraçar alguém, você não vai abraçar ninguém. Se você esperar sentir, aí tem alguns que estão, claro que daí na relação amorosa, os jovens principalmente, estão lá querendo namorar, né? E aí ele diz, quer dizer então que não precisa sentir nada. Não, não é assim. Não é dessa forma, né? Porque eu estou falando de um relacionamento afetivo. Você não vai ser irmão, irmã. Vocês vão ser marido e mulher. Então faz parte sentir, tem que sentir, sim. Não pode achar que nós somos sobrenaturais, nós somos seres divinos, nós somos humanos. A menina tem que achar um rapaz bonitinho mesmo que ele seja um negócio estranho. O rapaz tem que achar a menina bonita mesmo, é isso aí mesmo, tá tudo certo. A questão é decidir por isso. Porque os meus sentimentos, se eles não são curados, olha que problema que vai acontecer. Quando você olha para alguém e você se sente atraído emocionalmente e fisicamente, e os seus sentimentos só olham para corpo, cabelo, unha, dente, pele, estilo, dinheiro. Seu sentimento só olha para isso. Sabe, quando você estiver no meio de uma relação, você vai ver que isso aqui não é nada. Mas quando o seu sentimento é olhar para uma pessoa e ver, você não está deixando de ver o cabelo, não está cego para ver a roupa, ver o estilo, o jeito que senta, o jeito que se porta, o dinheiro, se tem a carreira. Você não está cego para ver isso. Só que o teu olhar de um sentimento puro vai se apaixonar por fé, devoção, respeito, honra aos pais, honra aos líderes, compreensão, força. Então você vai se apaixonar por coisas que não estão no visível. E você vai decidir por esse ou por essa, por aquele, por aquela, não por aquilo que está visível.
É quando o seu sentimento passa por uma... Ele está sendo polido por Cristo. E você está enxergando como ele enxerga. Você lembra Samuel na casa de Jessé? Deus dizendo, Samuel, eu não enxergo como vocês enxergam. Se vocês estão enxergando o coração, você está enxergando igual a mim. Mas se você está olhando para a aparência, você está enxergando outro lugar. Eu estou olhando para o coração. E muitas vezes alguém com o coração transformado não vai ter aparência. Não vai ter a aparência que você espera. Mas Deus está dizendo, eu estou enxergando esse lugar. Esse lugar. Glória a Deus. Eu estou empolgado, eu estou esquentando o corpo já aqui. Está sendo lindo esse momento. Mas vamos continuar no raciocínio. É possível sim que os sentimentos sejam mudados. Eu sou a carta viva, sou a prova escrita de que até na alimentação, até para comida, aquilo que eu comia, que eu sabia que fazia mal, mas eu só comia aquilo, passou a ser mudado e comecei a colocar Jesus como Senhor até nessa área. Porque machucar o templo é comer mal. Alguns acham que machucar o templo é fumar e beber. Não é só fumar e beber. É comer mal, é dormir mal, é não se respeitar. Aí você passa a decidir, dizer, Senhor, toma as rédeas da minha situação nessa área também. Porque eu quero decidir por propósito. Sentimentos vêm depois. Guarda essa frase, sentimento vem depois. Eu preciso decidir por propósito, sentimento vem depois. Pegue isso aqui agora e vamos aplicar numa área. Quando você faz uma coisa uma vez só, e aquilo é novo, se não for algo muito saboroso, se você não está preparado para aquilo naquele dia, não vai ser bom. Você não vai ter sentimentos com relação àquilo. Mas quando você faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. 23 dias para se criar um novo hábito. 3 dias para quebrar. 23 dias. Chega uma hora. Chega uma hora. Não, chega essa hora. Essa hora chega. É lindo demais. Essa hora chega. A hora que você decidiu por propósito e agora o sentimento vem. Aleluia. Nossa, alguns anos atrás eu estava criando isso. Eu disse assim, eu vou acordar 2, 3 horas mais cedo para buscar Deus. Eu morava num prédio aqui, não morava aqui, depois troquei de outra casa, agora estou nessa casa, eu estava num prédio. Eu lembro assim que foi no inverno que eu tomei essa decisão. Eu tinha que sair de casa às 8 e eu disse assim, eu vou acordar às 5. Meu irmão, não foi brinquedo. Mas eu disse, eu vou buscar a Deus todos os dias. Eu vou ser doido por Jesus. Sabe o que eu fazia? Deixa eu dar um conselho para você. Sabe o que eu fazia? Aproveita e pega o hack aí, vai ver se ajuda. Eu ia pro banho direto. Eu levantava da cama que nem um zumbi, assim. Porque eu tentei orar, saindo da cama direto, e eu caía no sofá. Caía com o rosto, não conseguia orar, dormia. Outro dia tentei de novo, tentava ler, não conseguia ler, dormia. Eu ia ouvir uma música e dormia. Muitos anos acostumado a dormir até 7, 8 horas. Mas aí eu comecei a fazer o seguinte, eu comecei a ir pro banho. Dormindo mesmo, irmão. Dormindo mesmo, assim, ó, olho fechado. Ligava o chuveiro com o olho fechado. No frio, sabe? Água quente, mas é frio. Aí ligava e eu botava já um louvor lá no celular, lá fora do chuveiro, e já ficava ouvindo. No meio do banho já começava a despertar. E eu percebi que a questão não é acordar mais cedo, a questão é acordar de verdade. E se você acordar mais cedo e ficar que nem um zumbi, não serve para nada. Aí eu saí do chuveiro e disse, meu Deus, nasci de novo. Eu preciso fazer um banho desse jeito. E eu fiquei assim por uns 20 e poucos dias, 30 dias. Só que eu lembro do dia que eu não precisei mais do banho. Eu lembro do dia que eu acordava, que eu só abria os olhos, era como se eu tivesse acordado 9, 10 horas da manhã. Eu lembro desse dia. E sabe uma coisa? Depois disso, eu parei de banho, precisar de banho, e agora não era mais só despertador e acordar. Chegou um momento que começou a crescer um sentimento. Sentimento. Meu irmão do céu, a mudança. Você começa a perceber que você adquire paixão, desejo por coisas que você não tinha antes.
É porque você simplesmente decidiu para o propósito e vai em direção ao propósito, meu irmão. Consulte alguém, se aconselhe primeiro, para não fazer loucura, né? Não fazer loucura, mas vá em direção ao propósito. Não adianta você acordar às 5 da manhã e dormir 2 horas da manhã, não, isso é ridículo. Se você fizer coisa assim, você vai se matar. Durma cedo. Mas entenda que você precisa correr em direção ao propósito, até que o propósito entre em você e até que os seus sentimentos passem a ser moldados conforme o seu propósito. É esse o caminho. O caminho é esse, os seus sentimentos serem encaixados no propósito, e não o propósito ser encaixado nos sentimentos. Aí tem gente que sai de casa, eu sinto de fazer não sei o quê, eu sinto de não sei o quê. Ele acha que simplesmente os sentimentos dele estão bons. E aí o propósito se encaixa no que ele está sentindo. Aí um pouco ele vai no lugar, não, eu não senti. Aí o propósito se rende ao que ele não sentiu. Não, é o contrário. É o propósito que você define e faz, mesmo quando não sente, até que você passa a sentir. Chega uma hora que você diz, meu Jesus, o que está acontecendo? Eu estou amando isso. Eu estou amando isso. Como é que eu estou amando isso? Eu tinha pavor disso. Como é que eu estou amando isso? Aleluia. Então os sentimentos passam a ser transformados quando você começa a caminhar em direção ao seu propósito. O seu coração passa a ser cheio de Deus. Você passa a ser alguém incendiado. Que automaticamente você começa a sentir diferente. É como se Deus estivesse entrando numa área que você não deixou ele entrar antes. Quando você não anda em direção ao propósito, você fica sendo guiado por desejo, por sentimento, esse sentimento ele só vai ser reforçado, ele não vai ser transformado. Mas quando você diz assim, eu estou sentindo, não, eu vou fazer do mesmo jeito, porque Deus falou, está falado. É quando eu digo assim, filho, ajunta as suas coisas, ele diz, eu não quero. Aí eu digo para ele assim, filho, eu não perguntei o que você quer. Eu disse, arruma as coisas. Tem coisa que o pai pediu, e você está Senhor, eu não quero, eu não gosto. E o pai está dizendo, mas eu não perguntei o que você gosta, faz, que vai chegar o dia que você vai gostar. Mas faça o que Deus mandou você fazer. Sentimentos vão vir depois. Agora, se você pegar esse exemplo e aplicar numa vida conjugal, na sua relação amorosa, é óbvio que vai ter sentimentos sempre. É óbvio que você não se imagina ficar com alguém que não tem sentimento. Mas eu conheço casos de pessoas que não gostavam e o sentimento vem depois. E olha, o sentimento que vem depois, ele vem melhor. Por quê? Por quê? Porque é um sentimento consciente. A decisão não foi decisão no impulso. Eu casei porque ele era bonitinho, eu casei porque ela tinha um cabelinho bonitinho, e agora, meu Deus, que treva. Fui levado por uma impulsão de sentimento e agora eu vi que tudo isso aqui não servia, porque eu realmente queria, de fato. Agora eu conheço inúmeras histórias de meninas dizendo, ele era meu amigo, me pediu em namoro, eu disse, meu Deus, será? Quantas histórias eu ouço assim, é muito lindo de ver. Ele era meu amigo, dele me pediu namoro, eu disse, nossa, vamos orar. Eu vou orar para Deus te levar. Eu vou orar. E vamos orar, e vamos orar, e vamos orar, e de repente começou a se apaixonar pelo rapaz. Olha o conselho aos rapazes aí. Hein? As meninas, o rapaz, a mesma coisa, dizendo, olha, para mim, eu vou dizer uma coisa para vocês, a minha esposa era uma amiga. Eu não enxergava como mulher. Eu não enxergava como uma mulher, porque quando a gente tem como amigo, a gente não fica pensando, não, se você enxerga a pessoa como alguém possível namorado, possível esposa, você já meio que vai em forma, não fica aí se fazendo. Eu sempre fui assim, né? Não, olha, eu gosto de você, vamos morar, eu acredito que nós temos uma relação para ver. Mas ela era minha amiga, eu não enxergava ela como mulher. Era uma amiga. Estava ali sempre, nós conversávamos, discutia, brigava com amigos, sabe? Desde lá a gente aprendeu a brigar. Ó, não case com quem você não sabe brigar. Aí nós discutia, assim, debatia, puxava um assunto polêmico e ficava os dois lá. Pá, e ela é forte, né? Você conhece a Laila? Ela é pá, e ela falava forte, outro falava forte. A gente ficava ali, eu dizia, que mulher interessante. E eu estava uma certa vez com uma menina, estava meio que namorando, e aí a minha cabeça era assim, a minha oração era essa, Senhor, por que a menina que está comigo não é igual a ela? Eu nunca olhei para Laila como uma menina assim que podia namorar comigo. Eu sempre olhava para ela como alguém que poderia ter as características dela na menina que eu estava interessado. Mas chegou um dia que essa menina foi embora. Depois foi se encaixando. E um dia ela entrou na igreja e eu olhei para ela como mulher.
Aquele dia eu enxerguei que tudo que eu queria estava dentro dela e também estava fora, eu só não tinha percebido por fora, porque o meu coração, os meus olhos não estavam mais olhando e focando no que estava fora. Mas quando eu vi que estava fora, eu disse, meu Deus, eu não tinha percebido que ela era linda, que era uma princesa. Eu não tinha percebido isso. Sabe, quando o seu coração é transformado, o seu sentimento bate por outra coisa. Você enxerga outras coisas. O que está além. Meu irmão, beleza não se põe na mesa. Aparência não se põe na mesa. Olha, esse aqui tem a aparência de que é forte. Esse aqui tem a voz, ele é ungido de Deus, porque ele fala. Tem gente que agora fica engrossando a voz para falar. Né? Esse tem a aparência. Sabe de uma coisa? É como se Deus chegasse para você e dissesse assim, ei, irmão, irmã, esse aí é o Eliabe, não é o Davi. Esse é o Eliabe tem tudo que tem por fora, tá tudo bonitinho por fora, mas o coração, é eu quem vejo. Quando você passa a deixar Cristo entrar nas suas emoções, o seu coração passa a bater como o dele, e você passa a enxergar corações também, passa a perceber corações, passa a analisar, amar corações. Você respeita a história das pessoas, respeita o passado das pessoas. Seu sentimento é transformado. Olhe para cá, você consegue amar quem te rejeitou? Você consegue amar quem te rejeita? O tanto que você consegue amar quem te rejeita é o tanto que tem de Cristo em você. O quanto que você quer rejeitar quem te rejeita é o quanto que tem do outro negócio em você. Né? Quem rejeita, quem tem desejo de rejeitar quem for rejeitado, é o outro bichinho lá. Jesus amou os que o rejeitaram. Lembra do tempo que você o rejeitou? Ele te amou da mesma forma. Então, quanto mais eu vivo para Cristo, quanto mais eu deixo Cristo entrar em mim, mais eu passo a amar o que Ele amou, desejar o que Ele deseja, rejeitar o que Ele rejeita, odiar o que Ele odeia. Coração transformado. Existem coisas que contaminam o coração. A Bíblia diz que raiz de amargura contamina o coração. Hebreus 12:15 diz, cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação. Então, o que é raiz de amargura? É quando você fica amargurado com alguma coisa. Quando você fica ofendido e aquilo gera algo que vai te amargurando, te tornando amargo. Olhe para cá, tá tudo certo te rejeitarem. O que não está certo é você perder a paz. A sua perca da paz é falta de segurança em Deus. Eu disse isso ontem à noite, vou repetir de novo. Tá tudo certo te perseguirem. O que não está certo é você ficar preocupado com isso. Tá tudo certo alguém querer falar mal de você. O que não está certo é você achar que vai impedir que fale mal de você. Tá tudo certo alguém olhar para você e dizer, eu não bati com você, não fechei com a sua cara. O que não está certo é você perder a sua paz por causa disso. Isso não está certo. Então, não deixe que a raiz de amargura cresça em você. Senão você vai ficar amargo, vai ficar azedo. E sabe, pessoas amargas, elas... É complicado, elas amarguram tudo que elas botam a mão. Sabe, elas transformam um casamento em algo amargo. Elas transformam a amizade em coisas amargas. Ela transforma tudo que ela faz, ela vai amargurando as coisas, os filhos, os parentes. Todo mundo vai ficando meio amargurado, todo mundo vai ficando meio triste. Todo mundo vai ficando meio... sensação de rejeitação, sabe? De rejeição, perdão. Pessoa amargurada, ela vai minando todo mundo, vai apodrecendo a cabeça de todo mundo. Vai fazendo todo mundo ficar triste também. Todo mundo vai ficando agora rejeitado. Como é que é? Não é rejeitado, vai ficando revoltado. Pessoa amargurada é uma pessoa revoltada. Que ela simplesmente acha que tá tudo errado, todo mundo é mal, pessoas são mal, prefiro lidar com um bicho do que lidar com gente. Pessoa amargurada, ela vai botando na cabeça das pessoas que não vale a pena fazer isso pelas pessoas, não vale a pena porque eles vão te rejeitar. Mas se Jesus pagou o preço na cruz, foi para simplesmente quem o rejeitou. Olhe para cá que eu vou te dizer algo profundo. Quando Jesus estava na cruz, pagando o preço pela humanidade, e ele olhou para baixo, ele só viu gente que o rejeitou.
Então, se Jesus fosse tomado por esse sentimento seu de não vale a pena, ele não teria ido até o final. Se ele olhasse para aquela multidão de pessoas jogando pedra, pessoas apontando, dizendo, se tu és o Cristo, desce daí. Se tu é o Filho de Deus mesmo, então desce aí se tu é o Deus mesmo. Como é que pode um Deus que morre? Se ele olhasse para essa gente que estava lá enquanto ele estava na cruz, ele ia dizer, pai, não vai valer a pena, me tira daqui. Mas ele foi até o final, porque ele viu que no meio daquela multidão que o rejeitou, ia ter 1, 2, 3, uma família, outra família que o aceitou. Quando Maria e José procuravam uma casa, se ele chegasse na primeira estalagem para Jesus nascer e dissesse, não vai valer a pena, eles não vão receber meu filho. Eles não vão receber o Filho de Deus. Deus dissesse, então deixa quieto, aborta o plano. Mas ele sabia que por mais que uma estalagem, 2 estalagens, 3 estalagens, não tivesse lugar para ele nascer, tinha uma estrebaria, tinha um lugar para ele nascer. Então o quanto de Cristo tem em você é o quanto que você não desiste. O quanto que você não desiste dos outros. O quanto de Cristo tem em você. O quanto do sentimento de Cristo tem em você. É o quanto que você sofre por alguém e não espera. E não cobra. Só faz. Porque Jesus teve que fazer essa escolha. Ele teve que fazer essa escolha no jardim do Getsemane. Ele disse, pai, se possível, faça de mim esse cálice. Até nesse dia, o sentimento de Jesus, humano, quis atrapalhar o propósito. O sentimento foi tão alto que veio pela boca. Ele disse, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele diz, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Aí então ele obedece, e ele caminha, e ele se move, não em direção ao sentimento que bateu, mas em direção à decisão que ele tomou. Ande em direção ao teu propósito, até que os sentimentos venham. Os sentimentos vão vir. Sabe? Apresente pessoas a Jesus, até que chegue o dia que você vai chorar fazendo isso. Lance a semente, mesmo sem sentir, até que você sinta o amor pelo que você faz. Então não espere sentir para fazer. Não espere sentir para fazer. Ouça a voz de Deus. Sabe, há pessoas que não conseguem ouvir a voz de Deus porque ele acha que Deus vai falar no sentimento. Então ele acha que ouvir a voz de Deus é chorar ouvindo uma música. Ele fala, sentir a presença de Deus agora, porque ele acha que a presença de Deus é sentimento. Não é sentimento. Tem até um ensinador que diz por aí que a presença de Deus você não sente, você conhece. Porque a voz de Deus ela vem para você tomar decisões, não é para você só ficar chorando num canto. Ah, senti a presença de Deus, aí chora, 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 levanta, faz tudo igual. Não é a presença de Deus isso. A presença de Deus vem para te dar um rumo. Quando Jesus, a presença de Jesus chegou praticamente incorpórea para Paulo no meio do caminho de Damasco, ele não chegou para Paulo ficar chorando. Ele chegou para cegar Paulo e para dizer, Paulo, você vai aprender a andar na minha direção agora. E Paulo ficou cego e começou a andar ouvindo a voz de Jesus. Sentimentos vêm depois. Agora você vai ver depois nas cartas que Paulo escreveu. Aleluia! Aleluia! Vai ver nas cartas ele dizendo que o sentimento do meu coração por essas pessoas. Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu. Paulo dizendo, meu coração se divide em 2 partes. A metade dele quer subir para o céu. Olha o sentimento sendo transformado. E a outra metade quer ficar aqui para ganhar vocês. Olha o sentimento dele pelas pessoas. Sabe, essa é a divisão do coração perfeita. Essa é a divisão perfeita, esse conflito é o conflito perfeito, você tem que ter esse conflito. Onde metade de você tem desejo de estar com Deus no céu, e a outra metade deseja estar com Deus alcançando pessoas. Pessoas que só querem subir, tem um problema, tem uma disfunção. E pessoas que só querem ficar também têm uma disfunção.
Você precisa ter o desejo de estar com Deus, o desejo também de obedecer a Deus e ganhar, levar mais alguém com você. Então, coisas que contaminam o coração, raiz de amargura, palavras. Olha, as palavras contaminam, tiram o sentimento de Deus em você. Sabe, a Bíblia diz que o que contamina é o que sai, são palavras. Você fala, você se ouve, você se contamina. Como eu posso viver, então, uma transformação no coração? Primeiro, ame a Deus. Olha o que o primeiro mandamento diz. Aqui Marcos 12:30 está citado. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amor não é sentimento, amor é mandamento, amor é decisão. Então você decide amar, e o sentimento vem depois. Se você esperar sentir algo pelas pessoas, você não vai sentir nada. Mas se você amar as pessoas, você vai começar a sentir algo por elas. Sentir algo mais profundo. Então ame a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o teu entendimento. A palavra de Deus precisa entrar em nós. Então, primeiro, ame a Deus e você terá um coração transformado. Decida por Deus, escolha por Deus. Não é sobre sentir, faça. É o melhor, então faz. É o que Deus diz, então vai. Segundo, você precisa permitir que a palavra de Deus entre em você. Olha o que o salmista diz no Salmo 119, verso 11. E escondi a tua palavra no meu coração. Sabe, ele diz, Salomão diz, guarda o teu coração. E o salmista está dizendo, eu guardei a palavra no coração. Não existe forma melhor de você guardar o seu coração do que esconder a palavra de Deus dentro dele. Não existe coisa melhor do que você ouvir uma palavra e guardar, dizer, não posso esquecer disso. Eu quero viver sobre isso. Deixe a palavra de Deus entrar em você. Deixe, se você pode fazer essa oração, diga, Senhor, entra. A tua palavra entre em mim. Senão ela fica no raso, ela não entra. A palavra de Deus está conquistando acessos, à medida que você vai dando acessos a ela. Olha o que João 8,37 diz, bem eu sei que sois descendência de Abraão, contudo procuras matar-me. Jesus está dizendo sobre aqueles que perseguiam ele. Ele está dizendo o seguinte, porque as minhas palavras não entram em vós. Não adianta você ouvir a mesma coisa se isso não entra em você. Terceiro, busca. Coração, para ser transformado, você precisa buscar mais de Deus. O salmista disse, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Joel 2,12 diz assim, agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração. Sabe, se entregue, diga, eu vou buscar até que o meu coração seja transformado. Eu vou buscar. A pergunta que eu te faço não é o porquê que você fez aquilo. A pergunta que eu te faço é por que você ainda sente isso. Então busque mais até que o seu coração passe a ser transformado. Depois, encher-se das coisas do alto. Olha o que a Bíblia diz, Mateus 6,19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam, porque aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o seu coração. Seu coração está naquilo que você dá valor. Dê valor às coisas de Deus. Como é que eu sei que dou valor? Como eu faço para dar valor às coisas de Deus? Sabe quando você para algo por causa de outra coisa? É porque quando você para, você está dizendo que tem mais valor do que isso. Quando a parábola da ovelha perdida, Jesus diz que o pastor deixou as 99 para buscar uma, ele está dizendo, essa uma tem muito valor. E nesse momento, ter 99 não faz sentido se eu perdi uma. Quando Jesus está andando para Jericó, uma multidão está apertando ele, e tinha um cego gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? A Bíblia diz que ele para. Porque, de fato, aquilo que te para é a sua prioridade. Aquilo que te para é o teu tesouro. Pense numa escala, aquilo que é capaz de parar você em qualquer situação. Sabe o que tem que parar você? É a palavra de Deus.
presença de Deus. Porque, de fato, o seu tesouro está ali, naquilo que você mais ama, mais valoriza. Depois, obediência. Romanos 6,17 diz, mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Obedeça à voz de Deus. Seja obediente. Depois você entende, depois você sente. Primeiro obedeça. Sabe, um rapaz me procurou esses dias, eu estava numa cidade, e ele me disse, como eu faço para o meu ministério alcançar as pessoas? Por onde eu começo para alcançar as vidas para Jesus? Eu disse, comece obedecendo. Qual é a casa que você frequenta? Qual é a igreja que você está inserido? Qual é o pastor que você tem? Tem gente que quer criar a roda já está pronta. Como é que eu faço para alcançar pessoas? A igreja já está alcançando pessoas. Você primeiro tem que fazer parte de um projeto para depois liderar um projeto. Primeiro faça algo crescer para depois você crescer. Então tem gente que está dizendo assim, como é que eu faço para desenvolver sozinho pelo mundo, sendo que Deus trouxe a igreja para desenvolvermos juntos uns com os outros. E Deus deu cada um segundo o seu ministério para que um edifique o outro. É por isso que uma pessoa só não tem tudo. É para que um edifique o outro em coisas diferentes. Ele me disse, como é que eu faço então para começar? Começa pela internet? Eu disse, começa obedecendo. O caminho é começar fazendo o que já existe. Então, você descobre o seu propósito específico, o propósito específico de vida, quando você cumpre o propósito geral da igreja. Enquanto você cumpre o propósito geral, você descobre o propósito específico. E tem gente que está aqui batendo cabeça, batendo biela para descobrir o propósito específico, enquanto deveria estar cumprindo o propósito geral. Tem gente que está pedindo uma missão nova e Deus está dizendo, não, cumpra a missão que eu já te dei, está ali já. Já tem hora marcada, tem liderança, tem tudo pronto. Porque é ali que você vai desenvolver. Depois dali eu te dou a específica. E você será enviado. Amém? Obedeça. Busque mais a Deus. Quando você busca a Deus, você o encontra. A Bíblia diz que quem bate, a porta se abre. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E olha o que Jeremias 29:13 diz. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu quero fazer uma oração com você para encerrar a série. Gente, encerrou, a hora está voando. Misericredo. Vamos orar juntos? Eu quero que você faça essa oração do salmista, do Salmo 51:10. Faça a oração comigo hoje. Olha que oração poderosa. O salmista diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim teu espírito. Aleluia. O salmista não está dizendo, reforma o meu coração. Ele está dizendo, cria. Isso é transformar. Reformar é remendar. Transformar é mudança completa de forma. É como se um coração novo fosse criado. Sabe, Deus chora quando vê em você sentimentos que não te pertencem mais. Você ainda os carrega. Há sentimentos que não te pertencem mais. E nos próximos dias, questione os sentimentos. Questione pensamentos. A origem dos sentimentos é o pensamento. Questione pensamentos. Por que eu estou pensando nisso? Por que eu estou pensando nisso? Por que eu estou falando isso? Isso vai alterar meu sentimento. Por que eu estou assistindo isso aqui ainda? Por que eu ainda ouço esse tipo de música? Depois você não entende por que do sentimento. Sabe, eu vi um neurocientista falando sobre o quanto que a música reprograma o seu cérebro para alterar seus sentimentos. As pessoas estão ouvindo músicas aí. Esses dias eu fui num posto lá, a menina ouvindo a música, repetindo. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria... Meu Deus, é uma frase que decora em segundos, né? Aí fica repetindo, você não vale nada, mas eu gosto de você. E ela trabalhando ali no caixa, mexendo nas coisas, e você cantando junto. E olha o que está acontecendo naquele momento ali. Ela está recebendo informação, ela está rindo, acho que não vai penetrar. Ela está recebendo informação,
falando sobre aquilo, repetindo, reforçando o pensamento, criando uma nova realidade, onde alguém vai vir fazer maldade e ela vai dizer, não vale nada, mas eu não consigo ficar sem. Então questione. O que você está ouvindo, assistindo? O que você está falando? Quais são as músicas, os filmes, as séries, as conversas? Quando você questiona isso, você começa a preocupar com a porta de entrada. Você fecha a torneira. Porque numa inundação, não adianta você ficar com o rodo empurrando a água se a torneira está aberta. Não adianta estar com a porta aberta na frente da casa, entrando poeira e você tentando limpar com a vassoura. Tem que fechar o ralo, tem que fechar a torneira, tem que fechar a porta. E quando você fecha a porta para não entrar mais, aí você começa o processo de limpar o que está dentro. Fecha as brechas, seus sentimentos serão curados. Vamos orar? Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Aleluia. O salmista diz, crie em mim um coração puro, porque ele perdeu a pureza. Esse verso 10 do capítulo do número 51 aqui de Paulo, de Salmos, Salmo 51, 10, ele está pedindo perdão por ter caído em adultério. Ele está pedindo perdão. Ele reconhece que perdeu a pureza. Ele diz, Senhor, eu quero um coração puro de novo. Só Deus pode fazer isso, meu irmão. Minha irmã, só Deus pode fazer isso, você ser puro de novo. Quando Jesus olha para os discípulos, eles estão disputando quem vai ser maior no reino do céu. Jesus diz, aquele que não for como uma criança. Jesus não está dizendo para eles serem infantis. Ele está dizendo para eles serem puros de novo. Puros. Quem não for puro como essa criança. Sabe, decida ser puro. Prefira ser puro. Sabe o que é uma pessoa pura? É ela que percebe a maldade, mas prefere pensar como se a maldade não estivesse acontecendo. Sabe o que é uma pessoa pura? É aquela que percebe a maldade daquela pessoa que falou só para te ferir. Mas que questiona os pensamentos a ponto de olhar para aquela pessoa e dizer, tadinho. Tadinha. De repente ela não queria dizer isso. De repente não era isso que ela queria. Ore para Deus resgatar a pureza no seu coração. A ponto de você olhar para os outros com um olhar limpo e não desistir mais de ninguém. Pai, nós estamos na Tua presença agora. Tudo que eu quero é que meus sentimentos sejam transformados todos os dias. Para que eu possa amar como você me ama. Para que eu possa estender o perdão como o Senhor me perdoou. Meu coração, por vezes, ainda me tenta em antigos sentimentos. Mas a minha oração é, cria em mim, ó Deus, um coração puro. A pureza, Pai. Porque no começo da caminhada nós vamos vencendo o pecado. Depois, as impurezas. Eu quero ser puro. Eu quero ter o coração limpo, transformado da forma correta, com sentimentos lindos, sentimentos de amor, de compreensão e misericórdia. Conduz a minha vida, Pai. Eu vou viver o Teu propósito. Eu vou seguir na Tua direção. Hoje será mais um dia para a Tua glória.